Olá, olá, bom dia, graça e paz do Senhor Jesus, tudo na bênção? Bom dia para quem está me ouvindo e me vendo pela manhã, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você estiver. O importante é que você esteja aqui comigo, estudando. E aí, como sempre eu digo, Bíblia na mão, já estou com a minha aqui. Seu material de anotação, seu caderno, de preferência um caderno. Já estou com o meu material de anotação aqui, ok? Todos os meus materiais estão aqui. Eu quero que você esteja também da mesma forma. Se você conhece alguma família, se você tem algum amigo que sabe que precisa ter sua vida familiar mudada, transformada, que precisa de um milagre, de orientações, joga um like aí, liga um telefone, manda um balãozinho, enfim, faz um contato com alguém aí para que nós possamos, de fato, estar aqui estudando, queridos. Você vai entender por que eu pego tanto no seu pé para a gente estar estudando, porque existem pessoas, queridos, que só querem oração. Elas só querem que a gente ore para que as coisas mudem, mas elas mesmo não querem fazer nada. E hoje a chapa vai esquentar. Hoje a gente vai ter uma chapa quente aqui, você vai começar a entender. Começou ontem, eu falando para você que aquela era a história de Noé. Não contou a história da mulher de Noé, não contou a história das noras de Noé, não contou a história em detalhes dos filhos de Noé, mas falou, esta é a história de Noé, homem íntegro e homem justo diante de Deus. Justiça e integridade eram as marcas da sua história. Se a gente não mudar a nossa história, a gente não muda a história de ninguém. Sua casa não muda enquanto a sua própria história não muda. E eu quero fazer uma oração com você. Estou muito animado nesta manhã, porque nós vamos agora desdobrar o segundo princípio. Tá? Falamos ontem sobre a justiça e a integridade, né? Como critério duplo para iniciar a mudança de uma história, né? A construção de uma casa, porque se Deus não encontrar isso em nós, não adianta nem obedecer esse segundo princípio. E hoje a gente vai estar estudando esse segundo princípio e eu vou dizer uma coisa para você. Prepare-se porque o negócio aqui vai ficar quente para o seu lado, viu? Mas eu quero orar com você no nome de Jesus. Pai, eu quero louvar teu nome por essa manhã, por essa tarde ou noite que alguém está me ouvindo, está me vendo, estudando junto comigo, Senhor. Pai, mais do que isso, a tua presença não tem limites para tempo, a tua presença não tem limites, ó Deus, de manhã, tarde ou noite. O Senhor, neste momento, pode, Senhor Deus, fazer com que as águas do dilúvio, Senhor Deus, cessem, mas o Senhor também pode nos fazer sobreviver a elas. Que o teu nome seja assim glorificado, que tu nos abra o entendimento, que tu abras a nossa mente e o nosso coração para o louvor da tua glória, em nome de Jesus, o Senhor. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Muito bem, como eu falei com você, espero que você esteja aí preparadíssimo, porque como eu já estou te falando, eu estou muito animado com o que a gente vai trabalhar aqui. Vamos lá. Queria dizer uma coisa para você, que eu acho que você há de concordar comigo. Deus disse na sua palavra, eu quero que você leia comigo em Gênesis, capítulo de número 6. Gênesis, capítulo de número 6, versículo 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que farei perecer junto com a terra. Faze uma arca, versículo 14. Faze uma arca de tábuas de cipreste, e nela farás compartimentos, e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Gente, Deus deu uma ordem para este homem chamado Noé, ok? Deixa eu pegar as minhas anotações aqui para você entender melhor. Deus dá uma ordem e nessa ordem Deus fala para ele, faça uma arca, faça uma arca. Ele vai dando a Noé de início uma notícia, que a terra estava corrompida à vista de Deus. Queridos, a nossa história não é resultado daquilo que nós vemos.
A nossa história, de fato, é resultado daquilo que Deus vê. Ela não é resultado de uma interpretação. Por isso que algumas pessoas estão dizendo assim, meu casamento está assim, minha casa está assado, meu marido é assim, minha esposa é assado. Ou seja, nós estamos construindo a nossa perspectiva de vida a partir daquilo que nós estamos vendo. E a minha pergunta é, o que Deus está vendo? A Bíblia fala que a terra estava corrompida à vista de Deus. Ora, Noé estava dentro da terra. Noé estava dentro da terra, desta terra que estava corrompida. Mas como eu falei na aula passada, o ambiente não está predestinado a desenhar o meu destino, mas eu, em Deus, sou competente para reajustar o meu destino, reajustar, queridos, a minha contextualização, o meu contexto de vida, a minha história de vida. Você não está predestinado a se tornar resultado de uma circunstância, mas você em Deus pode estar destinado a mudar um contexto através de Deus. Quer que eu repita? Você não está predestinado a ser resultado de uma circunstância, mas em Deus você pode ser destinado a mudar um contexto. Olha bem, a terra estava corrompida. Essa palavra corrompido vem do hebraico shakat, que é a mesma palavra usada para aquele anjo destruidor lá no Egito, que passou matando geral, que passou arrebentando com todo mundo, que significa, essa palavra shakat vem do hebraico, no hebraico significa corrompido, significa destruidor. E Deus falou o seguinte: faze uma arca, porque eu vou acabar com a terra. E quando ele fala faça uma arca, ele está usando uma palavra também hebraica que é azar. E essa palavra azar significa manufaturar, fabricar, fazer com as próprias mãos, trabalhar, entende? Atender, pôr em ordem. Essa palavra pôr em ordem tem a ver com o primeiro princípio que eu vou falar, ok? E o primeiro princípio é exatamente esse. Anote aí, primeiro princípio para a reconstrução da minha casa ou a formação de um lar de sobrevivência. O princípio, aliás, o primeiro não, né? O segundo princípio, que já falamos ontem. O segundo princípio, que é o de hoje, a aula de hoje, o princípio da ordem. Tá? Qual foi o primeiro, pastor Marcos? Da justiça e da integridade. Tá? Um duplo princípio. Qual é o segundo princípio? Na aula de hoje, o princípio da ordem. Deus deu uma ordem, azar, a Noé, dizendo o que para ele? Noé, faça. A palavra está aqui no imperativo, é uma ordem. Faça uma arca. Noé, você está vendo que as famílias estão corrompidas. Você está vendo, Noé, que os homens estão vivendo no processo de imoralidade, de amoralidade, de shakat, de corrupção, de podridão. Eu estou te dando uma ordem. Faça uma arca. Põe a tua família dentro dela. Construa uma arca. Queridos, tudo aquilo que Deus nos dá como ordem, queridos, é porque nós somos competentes para obedecê-la. Você vai me ouvir já falar aqui. Nossa casa não se desmantela por causa da fúria do diabo. Nossa casa se desmantela por nossa desobediência aos princípios divinos. Ok? Quer que eu repita? A nossa casa não se desmantela por causa da fúria do diabo. Nossa casa se afunda, se afoga por nossa desobediência aos princípios divinos. Se não há justiça e integridade, Deus não age com mudança, onde a injustiça e a podridão prevalecem. Não, por isso que estudamos na aula anterior sobre justiça e integridade. Mas hoje eu estou dizendo para você, a ordem é o princípio para qualquer mudança de contexto. Quando Deus cria a terra, você vai ler lá em Gênesis capítulo de número 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Porém a terra era o quê? Sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Amados, existe uma corrente teológica que diz o seguinte, que entre o versículo 1
e o versículo 2 de Gênesis, o primeiro versículo e o segundo versículo, deu-se a queda de Satanás. Porque no princípio criou Deus os céus e a terra, diz o versículo 1. Mas logo no versículo 2 está escrito: a terra, porém, era sem forma e vazia. Acredita-se que na queda de Satanás a terra tornou-se sem treva e vazias, porque Isaías vai dizer que Deus não fez a terra para que ela fosse um caos. Deus não fez a terra para que ela fosse em trevas. E Deus então faz uma intervenção baseada na ação do Espírito Santo. Nós vamos falar sobre ele aqui nesse estudo ainda nessa semana. Deus faz uma intervenção porque apesar da terra ser sem forma e vazia, o Espírito de Deus paira sobre a face das águas. E quando o Espírito de Deus está por cima, quando o Espírito de Deus está agindo, dando o quê? Justiça e integridade, mesmo com caos, Deus diz: haja luz, e há luz. Então, a primeira criação do dia foi a luz. Então, luz na Bíblia é símbolo de revelação, assim como trevas é símbolo de ignorância. Isso que está acontecendo aqui agora, há uma ordem de Deus. Deus está falando para você, marido, para você, esposa, para você que é família, que quer ver uma mudança na sua casa, faça uma arca. Talvez você esteja apenas orando. Eu tenho um princípio comigo, que muita gente que talvez esteja aqui comigo nesse estudo, já me ouviu falar N vezes. Nada no reino se faz sem oração, mas nem tudo se faz só com oração. A gente tem que começar a entender isso, que existem momentos que, eu só estou orando. Não, quem é que disse que é só para você ficar orando para que o seu lar sobreviva a essas águas violentas que estão vindo contra ele? Perceba um detalhe, queridos, e isso me chama muita atenção. Por que Deus simplesmente, queridos, não evitou as águas do dilúvio? Por que Deus simplesmente não permitiu com que todas aquelas pessoas falecessem e Noé se tornasse um homem que povoasse de novo a terra? Deus permitiu que as águas do dilúvio viessem, mas Deus deu a Noé a estratégia para sobreviver. Deus às vezes quer que você ore por inteligência para construir métodos, estratégias, ferramentas, meios de sobrevivência, e não para que você ore para que o dilúvio passe. Foi por isso que ele falou: debaixo das tuas asas estarei seguro, guarda-me no teu pavilhão até que passem as calamidades. Tem hora que a gente precisa permitir com que as situações venham, e Deus muitas das vezes ele é glorificado exatamente nos momentos em que o caos está instalado. Deus está chamando você e a mim para nós entendermos esse princípio de que há uma estratégia. E ele falou: faça uma arca. Deus está dando uma ordem para que você faça. Eu estou falando para muita gente aqui hoje que talvez esteja orando a Deus para que Deus faça alguma coisa, e a resposta de Deus para você nesta manhã é esta: faça. Nesta tarde é essa: faça. Nesta noite é esta: faça. E Deus sabe que você é competente. Por quê? Houve uma ordem, e eu quero que você anote aí, por favor. Vamos lá, você que está estudando comigo aí, vamos estudar sobre o princípio da ordem, ok? Vamos lá, anote o que eu vou falar para você. A restauração do princípio da ordem, anote aí, a restauração do princípio da ordem no lar, a restauração do princípio da ordem no lar, como critério básico na preservação da família. É isso que a gente está estudando. A restauração do princípio da ordem. Porque você está muitas das vezes orando: Deus, muda isso, muda aquilo. Mas eu vou repetir: não, a nossa casa não se afunda por causa da fúria do diabo, mas por causa da nossa desobediência aos princípios divinos. Então, vamos lá, porque isso vai ser importante na nossa aula hoje. Primeira coisa importante sobre a ordem, anote aí: toda ordem é a revelação de um propósito. Vamos lá, anota aí, papel e caneta na mão. Toda ordem é a revelação de um propósito. Tá?
Por que eu estou dizendo isso? Eu conheço pessoas que vivem falando, mas eu já estou fazendo. Querido, estar fazendo é uma coisa, como você está fazendo é outra, e o quanto você está fazendo também é outra. Ah, eu já fiz, ou está fazendo, ou ainda fará. Quem é que mandou você parar? Deus falou para Noé, faça uma arca. E aqui Deus não estabeleceu dias, Deus não estabeleceu tempo, Deus falou, faça. E se Deus falou, faça uma arca, o que Deus estava falando? Faça até ela ficar pronta. Queridos, uma ordem só é cumprida quando tudo aquilo que foi ordenado é completado. Por isso não adianta chegar e simplesmente dizer assim, eu já fiz. Não, aí eu já orei. Quem é que disse que você já orou? Você deveria estar orando. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Você deveria estar orando, porque a Bíblia diz, orai sem cessar. Ok? Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17, ora sem cessar. E a gente fala, não, eu já orei. Continue orando. Mas o que Deus está dizendo, além de você orar, é que você tem que construir, fazer com as próprias mãos. Deus não falou assim, Noé, faça uma arca, e eu vou mandar um monte de ajudante para você, eu vou mandar carpinteiro para você, eu vou mandar ajudante para você, eu vou convencer teus filhos a te ajudarem, eu vou convencer sua mulher a não ficar te enchendo a paciência quando você está fazendo a tua arca. Não, vai lá e faça. Ou seja, são responsabilidades pessoais e indivisíveis. Tá? São responsabilidades que você deve estar cumprindo. Você já estudou comigo, se não estudou, deveria voltar lá na casa de Adão, quando eu falo sobre o princípio da responsabilidade. Então, existem coisas que são responsabilidades pessoais e intransferíveis. Deus falou, Noé, faça uma arca. Estou falando para você que muitas das vezes reclama de falta de ajuda, reclama de falta de compreensão, reclama de falta de cooperação. Deus falou com Noé, queridos. Então, toda ordem é a revelação de um propósito. Toda ordem, ela tem embutida nela uma instrução, queridos. Por que Deus está mandando? Deus estava falando o seguinte para Noé, faça uma arca, mas poxa vida, que coisa séria que Deus mandou Noé fazer. Deus mandou fazer uma arca e não falou que ninguém ia ajudar ele. Queridos, preste atenção numa coisa. Você vai estudar sobre isso comigo amanhã. Você vai ver o tamanho que era a arca. Você vai estudar isso aí na próxima aula. O tamanho que era a arca. Mas o que a gente vai entender é que Deus nos deu uma ordem, porque dentro dessa ordem havia o quê? Um propósito. Hoje está havendo uma ordem para sua casa, está havendo uma ordem, Deus está falando para você, é você quem vai construir um lar novo, é você quem vai ter uma história diferente, que construiu uma arca. Qual era a história de Noé antes do dilúvio? Um homem justo, ou seja, na medida de Deus, íntegro, não estava cheio de buracos na sua alma, mas ao mesmo tempo ele andava com Deus. Então a tua história, depois de que Deus encontrar isso, da aula de ontem, é fazer com que você e eu sejamos de fato uma pessoa que seja conhecida por alguém que construiu a arca. O nome de Noé hoje, quando é falado, lembra-se logo daquilo que ele construiu. Então, eu quero que você entenda, toda ordem revela um propósito. Deus tem um propósito para a sua casa. Deus tem um propósito para a sua família. E isso tem a ver com a sua obediência ao que ele está mandando nesta aula aqui. Faça você. Segundo lugar, anote aí, por favor, nesse segundo princípio, que é o princípio da ordem. Primeiro eu coloquei que toda ordem revela um propósito, ok? Como introdução eu coloquei que a restauração do princípio da ordem não é critério básico da presença da família. Aí depois eu coloquei que toda ordem é revelação de um propósito. Vamos pegar outra coisa para a gente anotar aqui, tá? Toda ordem divina, anota aí, toda ordem divina é a revelação de uma capacidade humana. Toda ordem divina é a revelação de uma capacidade humana. Primeiro, a ordem revela o propósito de Deus. Segundo, a ordem revela que você é capaz. Que você é capaz. Deus não vai te dar uma ordem, querido, que você não seja capaz. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você daria uma ordem para o teu filho fazer uma coisa que ele não seja competente para obedecer? Você diria para o teu filho pegar um peso? Você diria para uma criança fazer um cálculo matemático? Você jamais vai dar uma ordem a alguém que você julgue incapaz de obedecê-la.
Então eu quero dizer uma coisa para você, há uma ordem de Deus para que você construa um lar novo, para que você construa uma casa nova, que a sua casa sobreviva a partir de você. Eu falei que a chapa ia esquentar. Você talvez estivesse pensando que eu ia falar do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos. Estou falando de você. E você precisa entender que esta ordem, ela é do tamanho da tua capacidade. Então a ordem, ela revela uma capacidade humana. Quando Deus te der uma ordem, você olhar na Bíblia, Deus mandando você fazer isso, meu Deus está me mandando perdoar essa pessoa que me magoou tanto. Deus está dizendo, meu filho, você é competente para obedecer o que eu estou falando. Porque quando Deus dá uma ordem, ele parte do princípio de que ele encontra em você uma capacidade de andar em conformidade com aquilo que ele está falando. Por isso que a Bíblia diz em Marcos capítulo 4, que Deus, Jesus, falava de acordo com a capacidade que os ouvintes tinham de ouvi-lo. Se os ouvintes não tinham essa capacidade de ouvi-lo, Jesus não falava. Então, ele nunca nos fala baseado naquilo que nós somos incompetentes, mas sempre baseado naquilo que nós somos competentes para obedecer. Vamos lá? Vamos lá? Eu quero que você guarde isso. E mais um terceiro ponto. E o último. Toda ordem conserta uma desordem. Toda ordem conserta uma desordem. Tá? Vamos lá? Só para você pegar aqui todo o princípio que a gente está colocando aqui. Só para você entender. Primeiro eu disse como introdução que o princípio da ordem, sobre o princípio da ordem, que é a restauração do princípio da ordem no lar como critério básico na preservação da família. Essa foi a minha introdução. E eu coloquei como subtópicos. Toda ordem é a revelação de um propósito. Segundo tópico, toda ordem divina é a revelação de uma capacidade humana. E o terceiro, toda ordem conserta uma desordem. Enquanto a ordem não é obedecida, a desordem impera. A desordem que estava do lado de fora, mas a ordem estava sendo construída do lado de dentro. Deus falou, faça uma arca, porque eu vou arrebentar tudo que está ao redor dela. Eu vou acabar com tudo que está do lado de fora. Queridos, quando a gente põe em ordem o que está dentro, a gente consegue sobreviver e vencer o que está do lado de fora. Pode anotar isso não como tópico, mas como um bônus, tá bom? Quando a gente põe ordem do lado de dentro, nós nos tornamos competentes para vencer o que está do lado de fora. Eu quero te declarar no nome de Jesus nesta manhã, o dilúvio deste mundo não vai afogar sua descendência, não vai afogar seu casamento, não vai afogar sua família, porque você é dessa descendência de Noé, você é desse construtor. Assim como Deus, no estudo da casa de Adão, quis restaurar jardineiros, quis restaurar pessoas que tenham habilidade de jardinar sua casa. Deus quer fazer de você um artífice, uma artífice, um construtor, uma construtora, um carpinteiro, uma carpinteira, para remodelar a sua casa. Porque se existem desordem, essas desordens estão nas circunstâncias, elas não podem adentrar a nossa alma. Põe em ordem a sua alma e você conseguirá ter competência para vencer a desordem que está do lado de fora. Deus deu uma ordem para o rei Ezequiel, dizendo para ele, Ezequiel, põe a tua... Ezequiel não, o rei Ezequias. O rei Ezequias, tá? Ezequiel era profeta. Deus falou para o rei Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. Tudo indica que ele percorre o caminho da obediência e Deus acrescenta mais anos de vida a ele, interceptando a sentença de morte, porque ele pôs em ordem. Então Deus está te dando uma ordem e Deus quer que você entenda que essa desordem, queridos, só vai entrar em linha, em justiça e integridade, quando você passar a obedecer a ordem. Pastor, o que eu faço? Comece hoje declarando junto comigo, Senhor, eu me comprometo
a fazer a parte que me cabe, Senhor. O Senhor não prometeu a Noé ajudantes. O Senhor não prometeu a Noé ferramentas. O Senhor não prometeu a Noé prazos de dias. O Senhor apenas deu ordem. E toda ordem eu recebo no meu espírito e você receba no seu espírito. É a revelação de um propósito divino, é a revelação de uma capacidade humana, e toda ordem ela conserta uma desordem. Eu espero que tenha sido bênção para a sua vida. Eu espero que essas lições de hoje possam fazer com que você perceba que o barulho das águas afogadoras estão do lado de fora e não do lado de dentro, em nome de Jesus. Não deixa de se inscrever no canal, não deixa de curtir, isso é importantíssimo para mim, para o meu ministério. Traz mais gente para seguir a gente. Eu não estou aqui querendo amealhar seguidores. Eu de fato quero que os meus seguidores, aqueles que são alunos aqui comigo, estudam junto comigo, tenham sua vida restauradas e se tornem restauradores de lares. Espalha isso por aí, é a maneira que você tem de fazer com que outros lares sejam alcançados em nome de Jesus, ok? Dá um like, faz um comentário, aperta o aviãozinho para ir para todo mundo e traz mais gente para seguir a gente. E amanhã nós vamos passar, queridos, para o próximo princípio. Já estudamos 2, vamos para o 3º, para nós sabermos como construir uma casa de sobrevivência. O negócio tá muito legal, queridos, tá muito legal. Vamos trabalhar com Deus pela restauração de famílias para vermos a nossa casa em ordem. Graça e paz. Até amanhã, em nome de Jesus.